Pessoal, vamos com princípios de administração, vamos ver quem conseguiu fazer aí o trabalho de hoje, da disciplina. Quem que nós temos hoje para apresentar? É que o princípios de economia já foi apresentado ontem, né? Então, hoje é princípios de administração e técnicas integradas, isso mesmo, essas duas. Então, vamos deixar, então, para apresentar só técnicas integradas, então. Daí ficamos sem essa. Pessoal, nós não podemos ficar interrompendo daí o período da aula, tá? Vocês têm que se organizar, vocês têm um horário. Então, sigam o horário, é sempre pelo horário a atividade que vocês vão apresentar, é aula normal. Então, hoje é princípios de administração, técnicas integradas. E nós vamos seguir o horário. Tá? Amanhã teremos mais uma disciplina, na quinta outra e na sexta outra. E daí vocês têm que lembrar que tem que postar a atividade ainda, não esqueçam. A atividade tem que ser postada no Google Classroom. Está aberto lá a atividade e ela vai ficar aberta só até o dia 3. Depois não vai mais aceitar, tá? Não vai mais aceitar o resumo lá. Ok? Se organizem. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar a aula. Então, ficamos sem essa parte aí. Infelizmente, não temos o que fazer, né? E vamos para as estruturas e funcionamento das organizações. Eu vou começar falando aqui da aula, do objetivo, principalmente para compreender o conceito de estrutura organizacional e também analisar como diferentes tipos de estruturas eles vão influenciar o funcionamento e o comportamento dos colaboradores, que são os funcionários. E nós vamos agora pensar um pouquinho sobre essa palavra estrutura. O que será que significa a palavra estrutura? Oi. Tá, eu já dou, então, a oportunidade dela apresentar, tá? Tá, já vamos daí ver o trabalho da Yasmin. Então, quando que a gente pensa na palavra estrutura, o que vem na nossa mente sobre estrutura, essa palavra? O que quer dizer para nós a palavra estrutura? O que pode ser? Pensem em palavras-chave no caderno, de repente, registrem lá quais seriam as palavras que vêm para você quando você ouve a palavra estrutura. Tá? Ok. Então, aí temos algumas ideias. Ok. Então, agora podemos pensar, ó, nessa que vocês falaram, organização, pode ser também uma base, uma fundamentação, pode ser uma ordem, da organização que vem a ordem, e também pode ser um suporte. Tá? Então, essas palavras vão nos remeter à palavra estrutura, ou vice-versa. Então, você pode pensar nesse formato. E, a partir dessa palavra, a gente vai seguir aqui com o raciocínio. Então, perceba que, assim como um prédio, ele precisa de uma estrutura para se sustentar. Então, as organizações, elas também precisam de uma estrutura para funcionar, para que ela permaneça, né? Olha ali o exemplo da imagem que aparece na tela. Então, você tem ali um prédio e ele está sendo, né, vamos dizer assim, suportado, né, por uma escada, como se fosse uma escada ali, ou barras de ferro, né, pode também ser chamado umas barras de ferro, e acima aí de 50 metros. Então, é uma estrutura para que permaneça esse prédio em pé. Então, pensem aí uma empresa que precisa de uma estrutura para que permaneça também no mercado, né, ainda em funcionamento. Então, vamos conversar um pouquinho. Já que a gente percebeu o que é a palavra estrutura, a estrutura organizacional ela também tem um significado. Então, já perceberam que dá um suporte, dá uma sustentação para a organização, para que ela consiga atingir os seus objetivos.
Então, a estrutura é um sistema de responsabilidades. Então, ela vai precisar ter responsabilidades em manter aquele produto no comércio, por exemplo. Também ter autoridade e comunicação para organizar as atividades da empresa. Também isso vai auxiliar na estrutura da organização. Então, é um suporte, é o que vai dar a sustentação da empresa. Podemos também definir como a estrutura organizacional, que é uma forma como uma empresa é organizada. Então, para funcionar bem, né, para que ela tenha ali continuação nessa sequência de funcionamentos. Então, ela define quem faz o quê, que seriam os funcionários, os setores, e quem toma a decisão e quem responde para quem. Isso ali também tendo o auxílio dos recursos humanos. Não esqueçam que tem vários órgãos dentro da empresa que vão auxiliar nessa estrutura organizacional. Então, é como um mapa. Então, você vai mostrar os setores, esses setores ali, cada setor tem um responsável, tem um cargo, tem uma relação entre os funcionários, tem uma equipe organizada por um gestor, também vai garantir que tudo aconteça de maneira organizada e também eficiente. Esse é o objetivo da empresa. Pode ser que não saia as mil maravilhas, como eu estou falando, mas o objetivo inicial é sempre esse, tá? Então, aí tem as demandas do dia que podem até atrapalhar essa estrutura da organização. Então, principais elementos da estrutura. Primeiro, a hierarquia, que seriam os níveis de autoridade e responsabilidade. Depois, nós temos ali os departamentos, que é a despartamentalização, que seriam as divisões de tarefas, já em setores, né? Pensem em setores bem específicos. Nós temos a coordenação, que vai fazer a integração das atividades para atingir os objetivos da organização. Tem a centralização e descentralização, que seriam as tomadas de decisões que são realizadas em cada setor ou em cada parte, né, da empresa. E o fluxo de comunicação. Então, a informação ela tem que circular entre toda a organização. E daí, desde o primeiro item lá, que está como superior, que é a hierarquia, que seriam os responsáveis, seriam as autoridades, o nível, né, de autoridade, até a centralização e descentralização. Todos precisam se conversar, tá? Coordenação também, os departamentos também, os setores também precisam se conversar. Eu vou pedir para que vocês anotem o que está no primeiro retângulo, tá? Na frente de vocês, no lado esquerdo. Então, principais elementos da estrutura organizacional é hierarquia, departamentalização, coordenação, centralização e descentralização e o fluxo de comunicação. Então, por favor, anotem esses 5 itens ali. Deu lá, pessoal? Então, esses são os principais elementos. Não quer dizer que não tenham outros, tá? Temos outros elementos. Só que esses vão compor a estrutura. Então, os tipos de estrutura, elas são como estrutura funcional, a segunda, estrutura divisional, a terceira, estrutura matricial, e a quarta, estrutura horizontal ou plana. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, e na sequência aqui vocês vão entender por que esses nomes estão tão complexos, tá? Pensem que a estrutura é aquela que vai dar suporte, é aquela que vai organizar, né? Que vai dar ordem para aquela empresa. Então, nós também temos tipos de estrutura, tipos de ordem, tipo de organização na própria empresa. Olha só, essa, por exemplo, olhe como ela fica. É uma estrutura funcional. Nós temos o diretor da empresa, e abaixo dele nós temos os gerentes. O gerente lá de um setor, podemos chamar gerente A, depois temos gerente B. Vamos supor que seja um outro setor.
E abaixo desses gerentes, nós temos as pessoas que vão fazer a execução do trabalho, que vão executar. Então, nós chamamos de execução A e execução B. Tá? Então, ali seriam os funcionários, os colaboradores entrariam nessa estrutura. Essa é uma estrutura funcional, onde nós temos esse diretor que comanda praticamente todos os setores, tá, pessoal? Já na organização dela, nós temos uma baseada em função ou em departamentos. Pode ser um departamento chamado marketing, pode ser um departamento chamado finanças ou departamento de finanças. Temos o RH. Então, são vantagens ter esses nomes e até essa estrutura, porque ela vai cuidar um pouquinho e ter lados especializados e eficientes para cada setor. Vão ter pessoas ali destinadas justamente para atender esses setores. Já a desvantagem, ele pode gerar uma barreira entre os departamentos. Então, às vezes, os departamentos não se conversam. Eles acabam não sabendo o que acontece, né? Por exemplo, o marketing não sabe o que está acontecendo no financeiro. O RH pode ser que não está sabendo o que acontece no marketing. Então, são pequenas e médias empresas que chegam a esse patamar de estrutura de funcional, tá? É uma forma de estruturar a empresa. Já a estrutura divisional, olha só, olha como que ela tem. Ela tem o presidente, daí tem o produto 1, produto 2, e esse produto aqui, ele é atendido por algumas partes, né, que é o recursos humanos, o manufaturado, com os contadores, que entraria ali também para fazer o levantamento, os balancetes. O produto 2 também tem a mesma estrutura, só que é um novo produto. Então, tem os recursos humanos para atender esse produto, também o manufatura, também o contador, que seria a contadoria. Tá? O que é o contador? É aquele que vai mexer com o valor, né, o dinheiro, lá, a verba destinada para aquele produto. Tanto o produto 1 como o produto 2. E é o presidente que vai organizar essa estrutura. Normalmente, essa estrutura divisional, ela vai dividir por produtos, por produção. Tá? É uma forma empresarial que o técnico em administração tem que conhecer. Certo, gente? Essa é a segunda, então. Segunda estrutura. Nós temos 4 estruturas, já foram 2. Vamos para mais uma. Tá? Aqui tem uma explicação um pouquinho melhor, ó. Falando da Coca-Cola, que é um exemplo, né, uma grande empresa, até estava esquecendo do exemplo. E as desvantagens e a vantagem, todas elas têm. A estrutura divisional, ela é organizada por produtos, ou por região, ou por cliente. Já a vantagem, o foco é no cliente ou no produto específico, como vocês viram na tela anterior. A desvantagem é a duplicação dos recursos entre as divisões. E o exemplo é a empresa aqui, que é conhecida por muitos, que é a Coca-Cola, que é uma também que se organiza a partir do produto, né? E vocês viram que a Coca-Cola não produz só Coca-Cola, né? Ela produz outros produtos. Vocês já viram numa aula ali, eu acho que foi no início do semestre que a gente viu, que nós temos a Fanta, né? Temos outros produtos que eles também acabam embalando, né? E colocando nos recipientes de Coca-Cola, né? Que só a carinha lá é outra, né? A forma da embalagem é outra, mas o produto, ele recebe o nome Coca-Cola também, né? Na tarja embaixo. Essa é uma estrutura divisional. Já a matricial, ela é uma empresa que atende vários clientes, né, a matricial. Então, nós temos cliente 1, cliente 2, cliente... Daí vai depender de quantos clientes a empresa tem. E os recursos são exclusivos para aquele cliente. Então, é vamos dizer assim, um atendimento mais personalizado. Tá? Então, podem ter grupos de trabalho, sim. Cada grupo de trabalho pode atender uma parte específica ou, de repente, um grupo específico de clientes. Então,
Então, ela já é em grande escala, e nós podemos aqui projetar até uma construção de um novo produto. Então, ele se faz a partir de vários índices e vai montando esse produto. Então, é uma combinação de estrutura funcional com a divisional, é as duas juntas fundidas. Então, a vantagem é a flexibilidade do trabalho em equipe. Então, normalmente, ele se dá a partir de equipes de 5, 20, 30 pessoas, todas em prol daquele produto ou daquele cliente. A desvantagem é o conflito de autoridade. Tá? Então, um, às vezes, não combina, não concorda com o outro. Então, tem que ter bastante diálogo. Já o exemplo são de projetos específicos, como eu comentei. Então, por exemplo, vai sair um carro novo da Volkswagen. Então, existe uma equipe pronta para pensar no modelo, para pensar como que ele vai ser, quais são as características que ele vai ter, e para atender que público, tal. Também é pensado nisso, atender o cliente. Que cliente eles querem atingir com aquele modelo, com aquele valor. Tá? Então, já é uma estrutura matricial. Já a estrutura horizontal, que é a última, que é a plana, é já uma diretoria geral. Podem ver que a estrutura, a forma de se manter ali é bem diferente que as demais. Então, é um setor de produção, tem um setor de marketing, tem um setor de finanças e tem um setor de recursos humanos. E tem uma diretoria geral que vai organizar e comandar todos esses setores. Tá? Ela que vai reunir, inclusive para fazer reuniões, ela vai chamar setor por setor e assim vai organizar todas as informações de cada setor, vai participar. As startups, por exemplo, e as empresas de tecnologia, elas têm esse formato, tá? Elas têm esse formato. Já pensando aqui em níveis hierárquicos, ela também é focada em equipes. Tem uma vantagem, que é a agilidade e inovação. Claro que, falando de startups, tem inovação. Tem uma desvantagem, porque pode ser desorganizada em grandes organizações, né? De repente, não tem uma organização como gostariam que tivesse. E, no caso, aqui, as startups hoje, elas estão se reproduzindo muito, muito mesmo. Você vai entrar numa internet, procurar startup de produtos voltados para a tecnologia, por exemplo. Daí você vai ver que existem várias, né? Várias. E assim você pode analisar uma estrutura horizontal desta empresa, tá? Dessa startup. Bem, o funcionamento de uma organização ele está diretamente ligado à forma como ela é estruturada. Então, a partir dos recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros e também tecnológicos, pensando sempre no objetivo. Então, para que uma organização ela funcione de maneira eficaz, é essencial que os elementos estruturais do processo eles sejam também internos. Então, tem que ter um alinhamento entre os funcionários, entre os setores, e pensando aí quem está comandando essa estrutura, quem está organizando, né, o diretor, o presidente, de repente o gestor daquele setor, como que ele está organizando. Então, o funcionamento das organizações, elas podem ter uma interação entre esses componentes, como as pessoas, os processos e até mesmo a tecnologia. Todas elas trabalham juntas, tá? Juntas. Por exemplo, uma empresa com boa estrutura, mas comunicação ruim, ela pode falhar no funcionamento. E daí o que pode acontecer? Se não tiver uma boa comunicação, os próprios funcionários eles não vão saber nem o que tem que fazer. Então, é importante que tenha na organização, no funcionamento dela, uma comunicação eficiente. Quem que vai fazer essa comunicação eficiente? É em todos os setores, não é apenas o presidente que tem que se comunicar bem. O gestor também, o colaborador, aquele funcionário do setor da limpeza, da parte de gestão, da parte da secretaria, ou até mesmo
que faz parte da produção do produto. Todos eles precisam se comunicar, e se comunicar bem, certo? Então, o alinhamento entre as estruturas, ainda pensando nas empresas, elas devem ser ajustadas, pensando uma estrutura ali de metas, como a startup que eu havia comentado. Ele tem um crescimento, ele precisa migrar de uma estrutura horizontal para um funcional. Então, à medida que ela vai expandindo, que ela vai se tornando uma empresa maior, ela também pode mudar de estrutura. Então, ela pode ser de uma horizontal, ela pode passar para uma funcional. De uma horizontal, na sequência, ela pode também passar lá para uma estrutura que atenda o cliente, específico o cliente. Tá? Então, existem ali os 4 tipos, justamente para que aconteça essa transição entre as estruturas e os funcionamentos. Já a relação com a cultura organizacional, nós devemos refletir os valores e os objetivos da organização. Como nós vimos lá, tem os valores, a missão, né? E também nós temos ali as metas que eles querem chegar. Então, como que a estrutura pode influenciar o comportamento dos colaboradores? Né? Como que ela pode dar dicas ali que alguma coisa está acontecendo na empresa que não está dando certo, ou dar dicas que o caminho é esse e nós podemos continuar produzindo aquele produto. Então, existe aí uma relação com a cultura da organização, gente. Então, a estrutura organizacional, ela é um dos fatores mais influentes no comportamento dos colaboradores. Então, uma estrutura, ela é alinhada aos objetivos da organização e às necessidades das pessoas. Pensem aí em promover um ambiente de trabalho legal, positivo, motivador, produtivo. Então, uma estrutura mal planejada, ela pode criar barreiras. E daí, pode impactar negativamente o desempenho, né? E até mesmo a insatisfação desses colaboradores. Eles não vão ficar satisfeitos por estar numa empresa que cada dia é uma coisa, um problema para resolver, diferente, e que nem se resolveu o primeiro problema e aparece outro. Então, a estrutura ela pode influenciar o comportamento, sim. Né? A forma que está estruturada pode afetar também o colaborador, o funcionário. Então, como futuros administradores, vocês serão responsáveis por estruturar e ajustar organizações para que elas funcionem de maneira eficiente. Então, que tipo de estrutura vocês imaginam liderar no futuro? Eu gostaria que vocês tentassem me responder essa pergunta. Que tipo de estrutura vocês imaginam liderar no futuro? Vocês viram 4 tipos de estrutura. 4 tipos. Desses 4 tipos, quais vocês acharam mais interessante? Pessoal, eu destaquei 4 tipos de estrutura. Dos 4 tipos de estrutura, quais que nós podemos relacionar? Ó, uma das possibilidades seria liderar uma organização com uma estrutura que combine especificação e flexibilidade na estrutura funcional. Era um dos tipos, né? E daí essa estrutura funcional com a colaboração da horizontal, que era outro tipo de estrutura. Então, isso ajudaria a manter a eficiência das áreas específicas, mas também incentivaria a inovação. Daí teria o trabalho em equipe, teria a criação de ambientes produtivos, teria também os motivadores ou as pessoas que irão motivar, ou situações que serão motivadas ali pelo presidente, pelo gestor. Então, são tipos de estrutura. Primeira estrutura funcional. Aqui eu estou citando, junto com ela, a colaboração da horizontal, que é um outro tipo de estrutura. Tá? Então, o que eu estou falando, me referindo à estrutura, são aos 4 tipos. Tá? Os 4 tipos que você já tem que saber. Esses 4 tipos de estruturas são as estruturas básicas de um técnico em administração. Que na hora que você for entrar num setor, independente do setor da empresa, você tem que saber identificar que setor você está e que estrutura a empresa está.
Por isso que eu mostrei aqueles desenhos anteriores ali, que é um organograma, tá? É uma organização de estrutura. Então, aqui, para resumir, vamos aqui compreender, né, o conceito de estrutura organizacional e seus elementos principais, os tipos também a gente viu. Também a gente viu como essa estrutura ela influencia o funcionamento das organizações e o comportamento dos colaboradores em relação a essa estrutura, ok? Então, ali nós tivemos um fechamento, um encerramento do assunto. Vamos pedir para a colega de vocês fazer a apresentação, depois eu vou abrir a nova aula, tá? Pessoal, nós estamos fazendo a nossa 10ª aula, tá? Nossa 10ª aula de princípios de administração. Depois, quando terminarmos essa semana, eu vou postar as aulas da semana. E daí vocês podem ir acompanhando lá no Classroom as aulas, porque nós teremos dia 1º, dia 2 e dia 3 as avaliações. Simone, tudo certo com a sala de informática? Tudo? Então, daí vocês terão ali as datas. Lembre lá que é de acordo com os horários. Como nós teremos 3 dias para as avaliações, vocês aí farão de acordo com o que a Simone vai depois explicar para vocês ali, que eu já passei para ela, quais são as provas que terão, tá? Bem, tá sem volume, Simone. Tá sem volume. Ok, obrigada. Daí a próxima vez a Estela faz a leitura, tá? Para a gente poder ouvir a vozinha dela. Tá bom. Então, pessoal, nessa aula que é a nossa 10ª aula de princípios de administração, a gente vai continuar ainda falando sobre as principais atividades da organização, que seria da empresa, e vamos identificar algumas funções. Vamos também analisar as atividades de integração, que atingem os objetivos diretos, né, da organização. Então, vamos lá. Bem, vocês conhecem essa imagem? O que nós temos nessa imagem? Pense em uma empresa, é essa empresa ali, ó, com vários órgãos. Nós ali, e essa organização, ela é composta desses órgãos. Cada um tem que funcionar corretamente, correto? Será que se um órgão do corpo não tiver de bom funcionamento, não vai dar algum problema? Vai, né? Então, pense que a organização, como se ela fosse o teu corpo humano, né? Um corpo humano. E as partes ou funções, elas precisam funcionar. Então, ali aparece nessa imagem, alguns órgãos como a bexiga, o rim, o estômago, o coração, o cérebro, a tireoide, os pulmões, o fígado, intestinos. Então, são vários órgãos que precisam estar aí no mesmo compasso, para que o organismo, o corpo humano, funcione corretamente. A empresa, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Seria mais ou menos isso. Então, a empresa, vocês vão fazer esse desenho aí, e vocês vão pensar quais seriam os principais elementos de uma empresa, para que ela funcione bem. Eu coloquei ali 5 elementos que vocês acham que faz parte para um bom funcionamento. Pense, desenhe uma empresa em seu caderno e associe as principais atividades. Vamos lá, no centro vai a palavra empresa. Daí façam mais 5 círculos em volta e pense o que é importante para a empresa. Quais são as atividades principais para que ela tenha um bom funcionamento? Pessoal, vamos lá, todo mundo fazendo. Estou vendo gente que não está fazendo.
Ok, olha, já destacou partes importantes de uma empresa, né? Atividades que acontecem numa empresa, ok. Então, finanças, que eu vi você falando ali, recursos humanos, que é o RH, produção ou operações também pode estar destacados, o próprio marketing e a venda, a administração geral da empresa também pode ser um fator interessante. Então, além do que vocês já falaram, dá para acrescentar até mais círculos ali para compensar esse todo da empresa. Claro que não são somente esses 5 itens, né? A gente está apenas relacionando alguns que são importantes. Então, quem não conseguiu pensar, anote aí, ó, produção ou operação, finanças, marketing e vendas, recursos humanos, administração geral. Então, temos aí 5 itens importantes, atividades importantes que acontecem na empresa. Deu lá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, as atividades organizacionais, elas são ações planejadas. Quer dizer que tem uma equipe que vai planejar, que vai organizar, e daí outra para realizar, ou até alguns ali, gestores, fazendo parte dessa realização. Para garantir o quê? Uma organização. E essa organização foi pensada e você tem uma meta, né, um objetivo para atingir. A organização também, ela tem nesse mesmo formato. Então, essa atividade ela pode variar conforme o tipo de organização. Se é um meio comercial, se é uma indústria, se é um serviço, né? Então, vai depender do ramo de negócio que nós estamos falando. E daí vai depender também a estrutura dela e as atividades que acontecem nessa empresa. Por exemplo, aqui nós temos a produção e operação. É responsável pela criação de bens ou serviços, e ela vai incluir um planejamento, vai incluir também um controle de qualidade e vai ter aí uma gestão de recursos. Um exemplo é uma fábrica, como uma linha de produção. De repente, uma fábrica que produz parafusos, ou produz roldanas, ou produz também, de repente, um material específico para tratores, ou um material específico para carros. Então, ela vai ter uma produção bem específica e uma linha de produção bem específica, tá? O marketing e vendas, ela vai promover os produtos, vai fazer a divulgação, vai fazer a propaganda do produto, ou um serviço da organização. E também pensando aí no mercado, na venda desse produto. Vai incluir pesquisas de mercado, vai incluir também a publicidade desse produto, e vai ter uma equipe para criar essa campanha, uma campanha publicitária, para criar aí e atrair o cliente, aquele que vai ser responsável depois pela compra do produto. Então, o marketing e as vendas têm uma função muito importante na empresa. Finanças, vai gerenciar os recursos, quer dizer, o dinheiro da empresa. Vai passar do financeiro, né, e vai organizar tudo. Vai incluir o controle de custos, o investimento, o planejamento desse orçamento. Aí, pensando numa empresa que vai controlar seus lucros e as despesas, pode continuar sendo aquela indústria lá de tratores ou de pneus, por exemplo. Também vai ter que fazer esse controle de recursos. Já os recursos humanos é aquele que vai cuidar da gestão das pessoas, que vai recrutar, que vai chamar essas pessoas para trabalhar na empresa como funcionários. Então, vai ter o quê? O treinamento, pensando aí no bem-estar do funcionário, e a equipe responsável para contratar, ele vai ter que fazer também uma capacitação para esses colaboradores, para esses funcionários. Tá? Então, o RH ele é um dos principais responsáveis na contratação do funcionário. A administração geral, então, envolve ali diretores, gerentes, líderes de organização, e eles vão garantir a coordenação, vão dar também o suporte entre os departamentos.
e vão incluir também o planejamento estratégico e as tomadas de decisão, tá? Essas decisões aqui podem ser até ter participação do colaborador, do funcionário. Mas, mesmo assim, quem vai dar a palavra final, ali vocês podem ver, ou o diretor ou o gestor, claro, com a participação de alguns funcionários ou líderes, né, da organização. Então, se essas atividades falhar, por exemplo, o marketing ou a produção, como que isso pode impactar o desempenho geral da organização? Quem que vocês acham se o marketing ou a venda ou a produção tiverem problemas? O que vocês acham que pode acontecer? Isso mesmo. Então, aqui nós temos uma possibilidade aqui de cada um. Por exemplo, se o marketing falhar, a organização ela pode não conseguir atrair clientes, porque é ela que faz a propaganda. Então, é ela que gera as vendas suficientes, mesmo que tenha um produto ou serviço em alta qualidade. Então, isso impacta diretamente a receita, que seria o dinheiro que é arrecadado pela empresa. E pode também levar um estoque, dos estoques excessivos ou o desperdício de recursos, porque vai começar a acumular produto que vai ser fabricado e não vai ter venda. Então, se a produção falhar, por exemplo, a organização pode não conseguir atender a demanda dos clientes. E o resultado vai ser um atraso, vai ser insatisfação, vai ser também a perda do mercado para os concorrentes. Os concorrentes vão ter produtos mais adequados, né? E a produção aqui tá dando problema, o que o cliente vai fazer? Ele vai procurar um produto similar e talvez um produto até melhor, né? Então, isso vai impactar, sim, e pode acontecer, como vocês falaram, de até fechar a empresa e não funcionar mais, ou perder e ficar com uma dívida muito grande, certo? Bem, antes da gente fazer o resumo, eu vou pedir para vocês se reunirem em duplas e vocês vão criar, tá? Vão criar uma propaganda, né? Pense que vocês são do setor de marketing da empresa. Tá? Lembre aqui, eu vou voltar um pouquinho para vocês lembrarem aqui do marketing. Ó, e vocês terão que pensar numa campanha publicitária para atrair o cliente. Então, vocês têm que pensar primeiro o produto, e daí eu aconselho até vocês pensarem no produto lá do tomate, que a gente estava, até para combinar com a nossa próxima aula, que vai ser de técnicas integradas, que é da empresa. Então, podem pensar lá aquele extrato de tomate, pense como que você vai fazer uma campanha publicitária, pode ser num formato de cartazinho, né? Pode ser um cartaz pequeno, pode ser uma campanha falando como será a venda, por que o cliente tem que comprar aquele produto, quais são as vantagens que aquele produto vai dar. Então, pensem numa campanha publicitária e também pensem na venda desse produto. Eu vou dar um tempinho aí para vocês criarem essa campanha publicitária e depois vocês vão apresentar, tá bom? A campanha. Pode ser outro produto, pessoal. De repente, não quer fazer lá do tomate, do extrato de tomate, pode ser outro produto que vocês queiram vender.
Pessoal, como que nós estamos aí? Temos alguns minutinhos só na aula. Ok. Depois você tira uma foto para nós, Simone. As meninas, quem sabe, contam para nós o que elas pensaram, que produto é, como que elas pensaram na campanha publicitária. Quem que poderia... Tá. Ok. Elas não querem contar um pouquinho como que seria essa campanha? É. Então, pessoal, ao atrair esse cliente ali, no caso da campanha de perfumes, tem mais alguém que fez alguma campanha? Legal, muito bom, parabéns, é uma campanha boa, ainda mais nessa época, né? Uhum, muito bem, parabéns. Então, finalizem aí, depois me mandem a foto, tá? Quem terminou ali, a Simone pode fotografar o caderno, tá bom, pessoal? Tá. Até então a próxima aula.